Olá pessoal, meu nome é Marcelo, sou professor de Geografia. Hoje eu estou aqui para debater um pouco com você sobre o assunto da relação comercial, a relação geopolítica entre o Brasil e os Estados Unidos. Qual é que é a relação entre eles? A gente pode dizer que eles são aliados, que eles são inimigos? Como é que é essa relação? Começando, né, a gente pode fazer um feedback lá pensando na questão da independência. Primeiramente, os Estados Unidos já era independente, né, quando o Brasil declarou a sua independência, e os Estados Unidos foi um dos primeiros países a reconhecer o Brasil como um país independente. E aí já começaram as relações comerciais, né, e relações econômicas e políticas entre os dois países. A gente vai ter uma aproximação muito grande entre Brasil e Estados Unidos, principalmente na época do Império, né, onde o próprio Dom Pedro II ele viajou para os Estados Unidos, passou 2, 3 ou 4 meses lá, eu não tô lembrado, eu sei que ele passou um bom tempo lá nos Estados Unidos. Nesse período, o Dom Pedro II ele era um cara muito, como é que eu posso dizer assim, ele era muito interessado em tecnologia, né? Então, nos Estados Unidos tinha, na época, o concurso da luz elétrica, né? Onde existia um certo embate entre o Thomas Edison e o Tesla, e o Dom Pedro, né? Dom Pedro II, foi o cara que estava lá, né? Ele estava participando do primeiro ensaio da luz elétrica nos Estados Unidos. E daí o Dom Pedro, quando ele voltou para o Brasil, ele trouxe a fotografia, né? Inclusive aquela primeira foto do Rio de Janeiro foi um advento das fotografias, das máquinas fotográficas trazidas pelo Dom Pedro II, né? Então aí a gente já tem uma iniciação de relação entre Brasil e Estados Unidos. Obviamente os Estados Unidos ele tem uma relação muito maior com os países europeus, principalmente com o seu país metrópole, né, anterior, que é a Inglaterra, né? Então vamos dizer assim que existem os aliados dos Estados Unidos de primeiro grau e os aliados de segundo e terceiro nível, vamos dizer assim. O Brasil estaria num segundo nível de países aliados aos Estados Unidos, né? Primeiramente seria quem? Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e esse grupo aí, depois aí num mesmo patamar um pouco mais abaixo a França, a Itália, a própria Alemanha atual, né, são aliados de primeiro nível. Obviamente, né, todos os membros da OTAN também, né. Em segundo plano, obviamente, aí tem, em primeiro plano ainda tem, a gente tem que destacar o Japão, né, que foi um país que foi subjugado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E depois, então, em segundo plano, o Brasil e alguns outros países. Inclusive, o Brasil ele tem alguns tratados militares com os Estados Unidos e tratados militares com todos os países da América, que é o TIAR, o nome desse tratado. Tá? Em caso de uma agressão externa de qualquer outro país do mundo contra algum país americano, todos deveriam se unir contra esse inimigo comum, né? Esse tratado ele foi evocado no mínimo umas 2 ou 3 vezes durante a história, né? Uma delas foi uma questão bem emblemática, que foi a Guerra das Malvinas, onde a Argentina evocou o TIAR, né, para se defender da ameaça inglesa. Obviamente, né, os ingleses são aliados de primeiro grau dos Estados Unidos, são como se fossem primos ou pais, ou enfim, um grau de parentesco assim. Então, os Estados Unidos ficou, obviamente, do lado da Inglaterra. Então, é sempre bom lembrar, em caso de um conflito do Brasil com qualquer país desse primeiro escalão, os Estados Unidos sempre vão ficar apoiando estes países e contra o Brasil. Depois a gente vai ter alguns episódios como a questão do lema, né, a América para os americanos, e os americanos se intitulam de americanos, né, e colocam nós como latino-americanos ou sul-americanos, né, com outra nomenclatura, e eles são os americanos, o que está errado, né, nós somos americanos também, como eles também são, né, impede igualdade nesse ponto. Mas para eles é assim. Inclusive, né, nas escolas dos Estados Unidos, os alunos eles pouco aprendem sobre a história da América Latina, eles mais aprendem sobre a história dos Estados Unidos. Isso está no currículo deles, né? Eles têm muito essa cultura de estar voltados para aquilo que eles têm da cultura própria deles. Então eles muito mais sabem da cultura própria deles do que a cultura dos outros países e também não fazem questão de saber.
O Brasil, então, nesse ponto, ele vai perguntar, qual é que é a capital do Brasil? Aí tu vai lá nos Estados Unidos e a pessoa vai dizer, Buenos Aires. Por quê? Porque ela não se interessa em saber qual é a cultura do Brasil, né? Nós somos muito mais influenciados pelos Estados Unidos do que eles por nós, né? Isso é óbvio, é claro, né? Até por causa do tamanho, pelo tamanho da economia deles, pelo tamanho da indústria de propaganda deles, né? E na Segunda Guerra Mundial isso aí ficou bem evidente quando o Walt Disney veio para o Brasil. E ele que foi o Walt Disney, na verdade, foi o cara que fez a ponte entre Brasil e Estados Unidos no início da Segunda Guerra Mundial. Poucos sabem que durante a Segunda Guerra Mundial o Brasil ele foi... o Brasil comercializava tanto com a Alemanha nazista quanto com os Estados Unidos, e esse comércio começou a ser pressionado, né? Obviamente os Estados Unidos começou a pressionar o Brasil, vocês têm que começar a comercializar com a gente e não comercializar com a Alemanha, vocês estão fortalecendo o nosso inimigo, né? E o Brasil do Getúlio Vargas, que não era nada bobo, ele era um cara muito inteligente, ele tentava fazer aquela, tá bom, eu vou comercializar só contigo, mas aí no final ia lá, comercializava também com a Alemanha, tá? Mandava recursos para lá, para cá, e assim ele conseguiu ganhar dinheiro e fazer com que o Brasil avançasse em alguns pontos aí. No final das contas, obviamente, o Brasil teve que tomar um lado. Por quê? Porque os alemães, eles pressionaram o Brasil e fizeram um bloqueio, tentaram fazer um bloqueio naval contra o comércio brasileiro, afundaram vários navios, né, com submarinos alemães. Existe um mito aí das pessoas que dizem que não, foram os Estados Unidos que mandaram submarinos para a costa brasileira, para afundar os navios brasileiros e com a bandeira alemã, né, para tentar fazer com que o Brasil apoiasse os Estados Unidos. Isso é mentira, né? É mentira, na verdade, os navios os submarinos eles eram realmente submarinos alemães e eles foram afundados na costa brasileira. Se não me engano, tem 10 ou 12 submarinos alemães afundados na costa brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, né? A Batalha do Atlântico, que eles chamam, né? O Brasil participou dessa batalha, né? Foi, obviamente, ajudado pelos Estados Unidos, porque o Brasil sozinho não estava dando conta de se defender. E inicialmente, então, existia até um plano de invasão do Nordeste brasileiro, com ataques a Fortaleza, Natal, Salvador, Recife, uma invasão militar dos Estados Unidos nessa região. Inclusive, existem documentos secretos que foram vazados, de certa maneira, e que isso apareceu, né? Depois de um tempo, então, obviamente, o Brasil entrou para o lado dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos fizeram até uma base militar em Natal, que é Parnamirim Field, vocês podem pesquisar isso depois. Essa base militar era uma base aérea, e, se não me engano, tinha também uma parte naval, ali um porto onde ficavam navios norte-americanos e navios brasileiros de guerra, para tentar controlar o fluxo de mercadorias no Oceano Atlântico. A gente não pode deixar de lembrar que o Brasil é um país que tem uma posição geoestratégica muito importante no mundo, né? Nós somos um dos grandes produtores rurais, né? Nós produzimos muitos produtos agrícolas para o resto do mundo, né? Então, em caso de uma guerra comercial, uma futura possível terceira guerra mundial, que, né, parece que está cada vez mais próximo de acontecer, um conflito entre Estados Unidos e China, né? O Brasil realmente ele faria a diferença em todos os sentidos. Então, vale destacar que no atual momento geopolítico brasileiro, nós estamos mais alinhados com os Estados Unidos do que com a China. Nós ficaríamos do lado dos Estados Unidos. Bom, eu acho que eu falei um pouco sobre essa relação, e se vocês tiverem algumas dúvidas mais, vocês podem perguntar nos comentários, vocês podem curtir, sigam o canal, tá, pessoal? Eu peço que vocês deem uma força para que a gente possa seguir com vídeos assim. Se vocês tiverem dúvidas, questionem, perguntem, eu posso fazer novos vídeos sobre isso, tá certo? Agradeço a atenção de todos, então, feitoria!